Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero cumprimentar o Sr. Eurodeputado João Ferreira. Não vou fazer aqui o contraponto daquilo que foi o momento anterior, com as perguntas do Sr. Deputado Bruno Dias e a resposta concordante do Eurodeputado João Ferreira, que é óbvio, que são do mesmo partido. Acho que, como disse na audição da Eurodeputada Marisa Matias, a questão aqui não é estarmos a confrontar as nossas posições político-partidárias, é compreendermos como é que Portugal, no contexto da União Europeia, pode efetivamente afirmar aquilo que são interesses que são comuns e que, independentemente daqueles em que tenhamos divergência, há alguns em que temos convergência e que é importante saber efetivamente aquilo que, do ponto de vista europeu, pode ou não ser conseguido. E eu volto às questões que coloquei há pouco. Tenho muitas reservas ao otimismo que em Portugal se vive relativamente à resposta europeia. Já vi este filme dos dois lados. Já vi o filme do otimismo português perfeitamente desprovido de sustentação e já vi o filme também de uma resposta europeia que se vai arrastando, que se afirma competente e que demora, e muitas vezes não chega, a ter efetivamente consequências que sejam consequências que façam a diferença num contexto de países, e aí tenho que o dizer também, de países que abdicam de parte da sua soberania para, num contexto comum, conseguir encontrar melhores soluções para os seus problemas. E, portanto, é daí que nós temos que partir. E eu vou às perguntas concretas, ser muito objetivo e ocupar pouco tempo. Quadro financeiro plurianual, concordo com a perspectiva de que nós não podemos separar o orçamento do fundo de recuperação. Não podemos andar nessa lógica tecnocrática de discussão em que, no fim, ninguém sabe o que está a discutir, quando o óbvio é nós temos que discutir os recursos da União e discutir como é que esses recursos são distribuídos. São distribuídos pelos países e também, naturalmente, como é que são recolhidos. Isso tem a ver com o aumento da nossa contribuição, como o João Ferreira já referiu, e isso também não é nada irrelevante, o aumento das contribuições nacionais, a forma como é feito, a forma como, no caso de impostos a que nós nos opomos, como é que esses impostos, se vierem a existir, mesmo com a nossa oposição, como é que vão ser arrecadados. Tudo isso são questões relevantes. Eu aqui ia colocar uma nesse contexto. Como é que nós conseguimos passar de um quadro financeiro plurianual que era mau, que nós rejeitávamos, que não assegurava o interesse nacional, que não respondia àquilo que são as necessidades de Portugal, para uma resposta de um fundo de recuperação que cai em cima da grelha do quadro financeiro plurianual, que até agora não garantiu que nenhum dos critérios que estavam definidos para o quadro financeiro plurianual, para a afetação de recursos no quadro financeiro plurianual, por exemplo, na PAC, para problemas sérios relativamente à PAC, quer ao segundo pilar, quer às percentagens de copagamentos, de garantias que nós não tínhamos e contra as quais estávamos, e agora, porque há um fundo de recuperação que em cima do quadro financeiro plurianual, parece que os problemas estruturais do quadro financeiro plurianual desapareceram todos. E, portanto, o que eu pergunto ao João Ferreira é se há, de facto, alguma realidade nesta discussão que me tenha escapado e que garanta que a simples introdução de um fundo que naturalmente aumenta os recursos disponíveis, mas se eles continuarem a ser afetados com os mesmos erros que estavam previstos para o quadro financeiro plurianual, não nos dão garantia nenhuma de que essa resposta seja aquela de que precisamos. Depois, a mesma coisa relativamente ao SURE, porque aquilo que se prevê de resposta através deste programa, ainda que seja essencialmente através de subvenções geridas com políticas públicas dos países, estes programas têm um quadro comum, têm orientações globais, têm regras. E, portanto, o que eu pergunto também é se haja alguma clarificação dessas regras que nos garanta que aquilo que Portugal vai aplicar poderá efetivamente ser aplicado no sentido daquilo que são as nossas necessidades e não no sentido de um programa feito em Bruxelas à imagem daquilo que são as necessidades, eventualmente, de outros e não necessariamente as nossas. E, portanto, a minha pergunta resume-se facilmente em perceber onde é que se baseia o otimismo existente em relação à resposta europeia e, em concreto,
o que é que cada uma das medidas que estão a ser tomadas neste momento garante a Portugal um cenário melhor do que aquele que existia pré-crise e pré-Covid. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Utilizou os 5 minutos rigorosamente e dou assim a palavra ao Eurodeputado João Ferreira para, com as suas respostas, encerrar esta audição. Muito obrigado, Sr. Presidente. Deputado João Almeida, acho que a sua falta de otimismo é inteiramente justificada, de resto, creio também não ter encontrado grande otimismo deste lado. Em relação ao QFP, eu creio, e se me é permitido o abuso, dirigir uma recomendação muito forte à Assembleia da República. Eu acho que isto é algo para que os senhores deputados terão que olhar com muita atenção mesmo. Ou seja, escrutinar o quadro financeiro que aí há de vir, do ponto de vista do ganho líquido de verbas para Portugal. Olhando para os programas de gestão partilhada, esses interessam fundamentalmente num primeiro plano, gestão centralizada devem ser encarados num segundo plano, olhando para os fundos estruturais e de coesão, para o envelope financeiro nacional, somando-lhe o que possa vir do Fundo de Recuperação. E eu não dou por garantido, Sr. Deputado, que venha por essa via um aumento dos recursos disponíveis. Veremos. Somemos Fundo de Recuperação e orçamento, coesão, fatia da coesão no orçamento e façamos as contas a 7 anos. Olhemos para isso, descontemos a contribuição de Portugal, e eu sublinho isto, descontemos a contribuição nacional e comparemos isso com o quadro financeiro atual e pelo menos os 2 anteriores. Eu temo que nós possamos estar, em termos líquidos, aquilo que Portugal vai receber da União Europeia nos próximos 7 anos, que possa ser substancialmente inferior, sublinho, àquilo que recebemos nos quadros financeiros anteriores e mesmo no atual. Como digo, veremos em que medida esta nova situação, esta era uma preocupação que tinha antes de ter surgido esta ideia do plano de recuperação, que mantenho apesar de tudo, e que vos sugiro e recomendo que, na altura da apreciação desses instrumentos, que as contas sejam muito bem feitas, porquanto nós podemos não está afastada a possibilidade de Portugal ter um corte substancial nas verbas a receber. Até porque isto se relaciona, a perspectiva de enfraquecimento relativo da coesão se relaciona com regras de utilização dessas verbas que são cada vez mais restritivas. Elas já foram sendo mais restritivas ao longo do tempo e a regulamentação que está neste momento a ser preparada dos fundos estruturais acentua esse caráter restritivo, por exemplo, por via de objetivos de concentração temática que, de alguma forma, cativam imediatamente a utilização de uma grande parte das verbas disponíveis da coesão para determinadas finalidades. E que são finalidades, bom, genericamente alinhadas com prioridades ditas europeias, mas o europeias eu diria que são prioridades muito mais alemãs do que portuguesas. E, portanto, se me é permitido, recomendo-vos este escrutínio muito sério do que aí vem de quadro financeiro mais plano de recuperação. Nestas circunstâncias, e não sendo otimista relativamente ao que por aí possa vir a este respeito, este é um momento em que o governo português deve também procurar associar esta discussão a outras discussões, que não tendo diretamente que ver com o quadro financeiro plurianual, acabam por estar relacionadas com ele, e que têm que ver com as condições de utilização das verbas, por um lado, e da margem que é garantida ao país, se não para utilizar recursos da União Europeia, pelo menos os seus recursos próprios. Este é o momento para nós trazermos para cima da mesa. Quer dizer, se não nos dão mais recursos que eram inteiramente justos e necessários nesta altura, por exemplo, da política de coesão, então pelo menos que permitam que mobilizemos de uma ou outra forma os recursos nacionais. E o que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer, por exemplo, legislação como a governação económica, como o semestre europeu, como o Pacto de Estabilidade, como o Tratado Orçamental, que restringem fortemente a capacidade de utilização de recursos próprios. E atenção, não menosprezem esta possibilidade. É que Portugal, no último quadro financeiro que termina este ano, recebeu qualquer coisa como 25 mil milhões de euros da União Europeia em fundos estruturais e de investimento e verbas da PAC, mas
pagou muito mais do que isso em juros da dívida para países da União Europeia e em saída de capitais do país por via de distribuição de lucros e dividendos para esses países. Então não menosprezemos a capacidade de criação de riqueza nacional e a necessidade de utilização dessa riqueza criada no país de uma forma mais liberta dos constrangimentos que a União Europeia nos impõe por via dessas legislações. A governação económica, semestre europeu, pacto de estabilidade e tudo isso. Não é? Derrogações também no plano, por exemplo, de algumas políticas comuns. É este o momento para exigir também, por exemplo, no que vier a ser a futura PAC, questões que nós estamos a exigir há muito tempo, como, finalmente, uma distribuição justa e igual dos pagamentos pelos países, não é? Que persistem em inaceitáveis desigualdades, ou outras derrogações, nomeadamente aquelas que eu há pouco referia, medidas inteligentes de defesa dos setores produtivos nacionais. As derrogações não são uma originalidade os maiores conhecedores disto saberão certamente que a legislação, a começar nos tratados, estão pesados de derrogações para atender a este ou aquele interesse específico deste ou daquele país. Não era só o Reino Unido, são vários. Por que não fazer também, seja a esta altura, também, se necessário, nós fazermos uso dessa possibilidade de derrogações em legislação variada que atendam à nossa situação específica. Para terminar, Sr. Deputado, não queria deixar de lhe dizer alguma coisa sobre o SUR, e isto é muito rápido da resposta, porque eu creio que a resposta vai no sentido daquilo que o Sr. Deputado dizia na intervenção que o ouvi fazer quando da audição à deputada Marisa Matias, dizendo que não acreditava muito que fosse isso, mas eu creio que é mesmo isso, salvo melhor opinião. O SUR permite uma utilização, uma grande latitude, uma grande margem de utilização basicamente dos Estados. O SUR determina as condições de constituição do fundo, determina como é que aquilo funciona do ponto de vista do empréstimo e da constituição das garantias. Agora, cada um, neste caso, cada um, de facto, pode utilizar mais ou menos como quiser, pelo menos de acordo com a leitura que fazemos. No caso de Portugal, infelizmente, até parece que vai ser utilizado da pior forma possível, que é para financiar esquemas de layoff, ou seja, esquemas de redução do tempo de trabalho, mas que estão associados a uma quebra do rendimento dos trabalhadores, quando outros países estão a usar isso para financiar esquemas de trabalho horário reduzido, mas que não determinam uma redução do rendimento dos trabalhadores e, portanto, o SUR é usado para, no fundo, manter os salários. Não parece ser isso que se vai fazer em Portugal, mas, no fundo, as duas utilizações, de acordo com a interpretação que fazemos, são possíveis neste momento.